Bíblia diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. Amém? Bom, o título da mensagem é esse, é o versículo, né? O fogo arderá continuamente sobre o altar. E, bom, quando a gente fala aí um pouco de fogo, é interessante que a Bíblia, em vários momentos, ela fala de fogo. Vários momentos de Gênesis e Apocalipse, ela fala de fogo em vários sentidos. Em sentido natural, em sentido espiritual e muitas vezes em sentido escatológico, em sentido de juízo. Então, sempre quando se lê sobre fogo na Bíblia, você deve buscar um discernimento ali no texto bíblico sobre que tipo de fogo que está se referindo no texto bíblico. Então, por exemplo, muitas vezes a Bíblia vai falar sobre o fogo consumidor, o fogo da ira de Deus, o fogo do inferno, o lago de fogo. Isso tudo fala de fogo de juízo. Então, nem sempre fogo é coisa boa na Bíblia, né? Nem sempre. Mas o mesmo fogo que, por exemplo, que conduzia, muitas vezes fogo é colocado na Bíblia de uma maneira espetacular, de uma maneira de uma manifestação gloriosa de Deus, como o fogo que conduzia o povo durante a caminhada dele no deserto, entendeu? Havia um moinho de fogo que ia iluminando o caminho do povo de Israel para conduzir ele até a terra prometida. Mas aquele mesmo fogo que conduziu o povo foi usado para, por exemplo, trazer juízo sobre os espias. Então, o fogo ele vai para lá como para cá. Mas esse texto, por exemplo, ele é bem interessante porque ele não é fogo de juízo. O texto que nós lemos aqui, esse texto, esse fogo que faz referência no texto que a gente leu, ele não está fazendo uma referência a fogo de juízo. E nem se trata de um fogo comum. Esse fogo que nós lemos, que a Bíblia diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar, está se referindo ao fogo que ficava aceso sobre o altar. Esse fogo, ele não foi acendido por mãos humanas, não foi nenhum dos sacerdotes que foi lá, riscou um fósforo e pôs fogo lá no altar, e aquele fogo ficou queimando sobre o altar. Não foi nenhum desse tipo de fogo, não foi acendido por mãos humanas. Esse fogo veio diretamente do céu, e era um fogo que ele veio para consumir as ofertas que eram oferecidas sobre o altar em favor do povo. Então era um fogo que veio para poder santificar, para poder trazer regeneração, para poder resolver o problema ali da culpa do povo. Então o fogo desce do altar, desce para o altar, desce do céu direto para o altar, é aceso, e a partir daquele fogo, as ofertas eram oferecidas ali, eram usadas aquele fogo começou a ser usado para esse fim, para santificar o povo. Então aqui a gente tem um princípio fundamental, já que não foi acendido por mãos humanas, isso nos mostra um princípio fundamental do fogo que vem de Deus para santificar o seu povo. Ele é um fogo que é totalmente ação de Deus. Veja isso, o fogo que santifica o povo, o fogo que santifica a nação, o povo dele, é um fogo que vem totalmente de Deus, é uma ação 100% de Deus. E esse mesmo princípio, por exemplo, a gente vai encontrar no Novo Testamento, quando a Bíblia diz assim: portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Veja que é o mesmo princípio trazido por Paulo no Novo Testamento, é o mesmo princípio bíblico da salvação pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O mesmo princípio do fogo que arde sobre o altar no Antigo Testamento, é o mesmo princípio que vai reger sobre o Novo Testamento, como a salvação sendo um dom de Deus, uma graça de Deus, pela graça de Deus sois salvas. Isso não é por meio isso não é de nós, e veio mediante a fé. Isso significa que é uma resposta de Deus, é uma resposta que eu já dei. Por exemplo, a Bíblia diz que é por meio da fé, a fé é o meio. Isso significa que Deus
responde aquilo que eu já respondi. Eu decidi ter fé, e Deus responde a minha fé. Isso não vem de vós, isso não é uma ação da religião, isso não é acendido por homens. É o dom de Deus. Agora, por que é importante ressaltar essa questão da ação de Deus no fogo que rege o altar, no fogo que santifica? Porque todo fogo, para santificar o povo que venha, todo fogo acendido que não venha de Deus, é fogo estranho. Por exemplo, Nadab e Abiú, 2 filhos de Arão, tentaram acender um fogo estranho, um incenso estranho no altar de Deus, e foram consumidos por isso. E é importante a gente ter esse discernimento, porque muitas vezes a gente quer dar um jeitinho. Espera aí, já que o fogo de Deus não está vindo, então vamos usar aqui a psicologia, nada contra a psicologia, mas nenhuma ciência humana substitui a ação de Deus. A confissão positiva, nós pentecostais, por exemplo, a gente gosta muitas vezes de querer dar um jeitinho quando está faltando fogo. Muitas vezes a gente quer trocar o fogo de Deus por um culto às emoções. Aí viram, se não chorar, não teve fogo. Se não isso. Eu sei que muitas vezes o fogo de Deus provoca reações emocionais em nós, mas as nossas reações emocionais não significam, logicamente, que Deus precise das minhas emoções para poder estar agindo ali. Eu, por exemplo, já chorei várias vezes na presença de Deus, com uma ação poderosa de Deus na minha vida, tive experiências profundas com Deus. Mas uma das experiências mais grandiosas, uma das experiências bem marcantes na minha vida cristã, por exemplo, eu não derramei uma lágrima, que foi no dia que eu batizei Deus me batizou com o Espírito Santo. Eu não derramei uma lágrima, mas foi um dia que eu senti uma presença muito forte de Deus. Outro perigo, que muitas vezes é fogo estranho, é aquele negócio assim, Deus não falou, aí o cara vai e fala em nome de Deus. Isso é extremamente perigoso. Deus não fala, aí o cara vai e fala, eis que Deus. Então, é um risco, isso é fogo estranho. Agora, o texto que a gente leu, a parte final dele, é bem interessante, porque diz assim, jamais deverá ser apagado. Olha só, esse fogo, ele era acendido por Deus, certo? Deus acendia ele, mas ele jamais poderia ser apagado. Cabe a Deus acender, e cabia ao trabalho sacerdotal não deixar esse fogo apagar. Só que na história do cristianismo, a gente vê muitas vezes o fogo de Deus se apagando no meio do povo dele. Por exemplo, hoje a gente vê essa realidade muito presente na Europa, que o fogo do cristianismo ardeu muito forte lá e se apagou na Europa. Por exemplo, alguns lugares que conheceram o fogo de maneira intensa hoje na Europa, hoje são os cemitérios espirituais. Veja o risco disso, irmãos. Teve uma vez um pregador uma vez que começou muito bem, arrebentando, pregando e ganhando alma, e aí o fogo foi apagando. Aí ele disse que uma vez ele estava passando na roça e parou para fazer aquele número 1, né, e tal, no carro, e aí ele ouviu um pássaro cantando, e o pássaro cantava parecido com um negócio que dizia assim, apagou o fogo, tipo uma coisa assim, eu não me lembro direito, entendeu? E ele viu que realmente o fogo dele tinha apagado, que ele tinha começado muito bem, mas aquele fogo de Deus na vida dele tinha se apagado. E é o que acontece hoje na realidade da Europa, porque nós temos hoje, a Europa já foi berços de grandes avivamentos de Deus, de grande mover de Deus naquele lugar. Hoje elas são, por exemplo, em muitas dessas catedrais
que os reformadores pregaram são igrejas são cemitérios espirituais com 10 pessoas, 12 pessoas num culto de domingo, entendeu? Então, e eram lugares que pregavam para 3 mil, 5 mil, havia uma influência social sobre a cidade nesses países como Inglaterra, Escócia, País de Gales, Suíça, que foi o lar de grandes pregadores. Hoje você vai nesses lugares, você não consegue achar, por exemplo, me diga um grande pregador inglês hoje, um grande pregador escocês. E esses lugares foram lares de heróis da fé, de pessoas que fizeram grande diferença, mas esses países deixaram o fogo morrer. Por exemplo, o ateísmo cresceu muito na Europa. O ateísmo cresceu muito. Não tem uma coisa mais ignorante, imbecil do que ateísmo. E o ateísmo, ele cresceu de forma grandiosa na Europa, a ponto, um tempo atrás, eu levei um passageiro belga, e ele veio a trabalho ao Brasil, ele falando com orgulho do país dele, da Europa ter se tornado ateia, num sentido assim, ele falando assim, como se eles estivessem evoluídos. Nós evoluímos, hoje nós somos ateus, e nessa terra de ateu, a religião que mais interessa a eles hoje é o islamismo. Na Inglaterra, por exemplo, toda igreja que chega com a proposta de evangelizar em inglês, falando inglês, fecha. Lá na Inglaterra, eu tenho ouvido alguns pastores que estão pastoreando igrejas na Inglaterra, e eles falaram que essa história de chegar lá, querer evangelizar, montar a igreja para evangelizar em inglês, morre. As igrejas fecham. As únicas igrejas que prosperam lá são as igrejas que chegam para pregar para imigrantes, que chegam falando português, chegam falando espanhol. Então, isso aqui é uma crítica, um alerta a nós, que muitas vezes a gente está em busca de avivamentos, porque muitos avivamentos conheceram fogo alto, mas depois passaram como palha seca, duraram pouco tempo e depois a terra continuou sedenta e pecadora como antes era. Então, é um risco, muitas vezes a gente está em busca de um avivamento, e do que adianta, vem um avivamento e a gente deixa passar ele com 6 meses, com 1 ano. Então, é um risco que esses países passaram. A maioria das pessoas ali, quando estão no avivamento, elas obedecem a Deus enquanto estão vendo uma manifestação espetacular, enquanto estão vendo fogo, enquanto está vendo o fogo caindo do céu, gente sendo curada, aleijada andando, aí eles estão obedecendo a Deus. Aí eles estão servindo a Deus. Vamos obedecer a Deus. No dia que para uma manifestação espetacular de Deus, aí eles abandonam e voltam para a sua vida de pecado. Por que muitas vezes há uma rejeição sobre do que é avivamento? Porque se o avivamento não for uma performance espetacular, a maioria das pessoas rejeita eles. Porque eles não entendem o que é um verdadeiro avivamento. Eles entendem que avivamento é uma manifestação espetacular. Se não for isso, eu não quero. E não que não aconteçam manifestações espetaculares de Deus no avivamento. É claro que acontece. Claro que acontece, 100% que acontece. Mas não é só isso. E foi por esse mesmo motivo, por exemplo, que eles rejeitaram Jesus após a multiplicação dos pães e dos peixes. Porque Jesus pregou de maneira, multiplicou o pão, multiplicou o peixe, todo mundo ficou maravilhado, esse aí é o Messias, esse aí é o Messias. Quando ele voltou com a pregação, dizendo que era isso, 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 o povo começou a ir embora. Opa, eu achei que era outra coisa. E é muitas vezes o que mata os avivamentos, que morre os avivamentos, porque eles acham que avivamento é só multiplicação de pão e de peixe, acham que avivamento é só cura e milagre. Então, muitos avivamentos morrem por causa disso. Na verdade, o princípio fundamental, às vezes, a gente romantiza muito essa questão do avivamento, mas avivamento, na verdade, é a volta dos que não foram.
As voltas daqueles que não deveriam ter ido, entendeu? É tipo assim, por que Israel precisava da glória da segunda casa? Porque perdeu a primeira, entendeu? Avivamento é voltar de onde não devia ter saído. Por exemplo, Israel estava reconstruindo o templo, restaurando e tal, e o profeta Ageu chegou e disse: olha, se anime, reconstrua o templo, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém. Mas por que eles estavam precisando de uma glória da segunda casa? Porque perderam a primeira. Por que a igreja de Éfeso precisava voltar ao primeiro amor? Porque perdeu. Por exemplo, eu sou avivado para obedecer, eu nunca deveria ter deixado de obedecer. Por exemplo, avivamento gera santidade, amém, glória a Deus, concordo 100%, mas eu nunca deveria ter abandonado, deixado de andar em santidade. Só precisa voltar à vida quem está morto. Eu nunca deveria ter morrido. Por que muitas vezes eu estou precisando voltar à vida? Porque eu morri. Entende? Às vezes a gente, por exemplo, as pessoas são, avivamento, as pessoas são despertadas para ler as Escrituras. Glória a Deus, 100%, amém. Mas fala sério, você não lê a Bíblia? Como assim você está esperando um avivamento espiritual para começar a ler a Bíblia? Entende isso? Então, é um princípio que às vezes eu não consigo entender. Está esperando um grande avivamento para começar a ler a Bíblia. Avivamento gera movimento de oração. Como assim você é crente e não ora? Avivamento gera adoração. Ué, você não adora a Deus? Entendeu? Avivamento gera amar o próximo. Nunca deveria ter parado de amar. Não podemos ficar esperando algo extremamente espetacular para depois voltar de onde não deveria ter saído. Eu estou esperando um grande movimento espetacular para mim começar a ler a Bíblia, para mim começar a orar, para mim começar a andar em santidade. Nunca deveria ter parado. Entende? Por exemplo, a parábola do filho pródigo é uma parábola de avivamento. Entendeu? Por quê? Porque é o cara que estava na casa dele, estava joia e tal, e ele disse o seguinte assim: vou gastar meus bens, vou sair fora, estou pegando o barco aqui, perna para que te quero, me dá a minha parte na herança, estou aí. E o que aconteceu? Um dia a Bíblia diz que ele caiu em si, começou um avivamento na vida do cara. A Bíblia diz que ele caiu em si. Opa, que besteira que eu fiz, vou voltar para trás. E quando ele volta para trás, ele se dá com o pai o abraça, o recebe, faz uma festa, e há uma grande celebração pela volta dele. O que é isso? Avivamento. Mas você vê que é o princípio de que ele não deveria nem ter saído da casa do pai, ele deveria ter ficado lá, ele deveria ter desfrutado do pai lá. Por que muitas vezes, por que há uma necessidade espiritual de se ter avivamento? Porque nós abandonamos aquilo que nunca deveríamos ter abandonado. Nós deixamos de ser aquilo que nunca deveríamos ter deixado de ser. Se a gente está precisando voltar para o colo do Pai, é porque a gente saiu de lá. Entende? Por exemplo, aquele livro, O Heróis da Fé, é um livro bacana, eu gosto demais, mas eu às vezes me incomodo com ele pela linguagem romântica, assim, como se todo mundo precisasse daquilo. Precisa quem já morreu, precisa quem deixou. Se a igreja está precisando de algo, é porque ela não está vivendo aquilo cotidianamente, entende? Mas vamos lá. O fogo, logo lá no início a gente leu: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Isso é Deus dizendo o seguinte: vocês não têm que voltar, vocês têm que viver todo dia lá. É o fogo queimando, tem a ver com o nosso cristianismo vivo, todo dia no altar.
todo dia no altar. Eu lembro, lá na igreja católica, eu nasci católico, né? E lá tem um foguinho no altar, né? Queimando o tempo todinho, assim, uma luzinha lá que o trem fica queimando direto. Né? Se um dia você for lá, você repara no que eu estou te falando. Aí fica lá. Aí eu perguntei para minha mãe, o que é aquele negócio lá no altar queimando lá, a luzinha acesa lá? Ela não me soube, aí ela não sabia muito bem me explicar, aí alguém me falou, aquilo ali é a presença de Deus no altar queimando. Ah, é? E se apagar a luzinha, porque acabou a presença de Deus, acaba a pilha, alguma coisa. Mas na verdade é isso, é Deus queimando na nossa vida o tempo todo. E o texto coloca algo assim como algo contínuo. O altar deve queimar na nossa vida como algo que sempre está queimando, algo contínuo. O fogo arderá continuamente no altar, deve estar sempre queimando. Esse fogo, quando está queimando no nosso altar, gera em nós uma mentalidade do reino. Vai começar a gerar o reino em nós. Quando o fogo está aceso, começa a gerar a cultura celestial se manifestando em Deus. Por exemplo, há algumas questões teológicas que eles dizem, a igreja é o reino ou ela faz parte do reino. Eu realmente, nessa questão teológica, eu acredito que a igreja, ela é e deve ser uma manifestação do reino na terra. Entende? Por exemplo, então, quem vem para a igreja, quem faz parte da igreja, o reino de Deus tem que se manifestar entre nós. Eu sou mais ou menos da linha do leão da tribo de Judá. Entendeu? Eu sou dessa linha assim, que se o leão da tribo de Judá está entre nós, ele tem que rugir. Os dons espirituais têm que se manifestar, o poder dele tem que se manifestar, o ruído, o leão tem que gritar entre nós, a gente tem que ouvir a voz do leão gritando sobre nós. É mais ou menos a oração do Pai Nosso: venha o teu reino, venha o teu reino sobre nós, venha o teu reino sobre nós, venha o teu reino sobre nós. Seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, assim como é feita no céu, seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Assim deve ser a manifestação de Deus entre nós. Porque avivamento não é só abandonar pecado. Abandonar pecado, na verdade, é o começo, não é o fim. Por exemplo, não adianta só expulsar o demônio do cara, entendeu? O cara chega cheio de demônio, amém, vamos resolver a parada. Sai os tranca-ruas, sai tudo, as pombagiras, sai tudo, beleza, e agora? E aí? O cara foi avivar. Não, começou o processo de avivamento, entendeu? Começou. Por exemplo, a Bíblia diz que quando você expulsa o demônio, você tira o coisa ruim do cara. Aí beleza, meu irmão, beleza, tu é crente agora, tu aceitou Jesus, foi liberto, glória a Deus, viu? Tá tudo beleza na tua vida. Só que a Bíblia faz um alerta para nós, porque é o seguinte, se o cara não encher a casa e deixar a casa vazia, o demônio volta 7 vezes pior. Entendeu? É igual você vai lá e expulsa um cara de uma casa, essa casa que não é tua, não te pertence. E você vai lá e expulsa o cara da casa dele. Se você não encher aquela casa e deixar aquela casa vazia, o cara vai voltar e vai voltar com a gangue dele. Entendeu? Vai voltar, vai invadir de novo e vai destruir tudo de novo e vai arrebentar com a casa. Então, avivamento, beleza. Fui liberto da pornografia, fui liberto do... Beleza. Fui liberto do homossexualismo, beleza. Agora, enche a casa de alguma coisa. Enche a casa de Deus, entendeu? Enche a casa de coisa boa. Por exemplo, a Bíblia fala aí dos últimos dias, a gente está vivendo aí os últimos dias, né? A gente vive, os apóstolos deram início aos últimos dias e a gente está vivendo os últimos dias dos últimos dias. E a Bíblia tem alertas e promessas dos últimos dias, né? Ela faz as duas coisas, ela nos dá alertas,
sobre o que viria sobre os últimos dias. Um dos alertas, a gente está bem avisado sobre pandemia. Obrigado por ter avisado, Jesus, viu? Estamos passando aí, viu, Jesus? Então, um alerta que ele faz é sobre as pandemias, de tsunami, também está passando, viu, Jesus? Jesus acertou direitinho o negócio, né? Então, só que, além dessas, veja que dos últimos dias, além dos alertas, há também promessas para os últimos dias, entendeu? Tá? Então, a Bíblia faz esses alertas e faz promessas. Uma dessas promessas é interessante, que diz assim, depois, se você quiser ler aí, Joel 2:28, diz assim, ó, então, depois desses eventos, derramarei o meu Espírito Santo sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos e os jovens ganharão visões. Olha só, veja o que o texto está dizendo sobre os jovens. Eu quero terminar aqui com esse texto. Pois o texto diz, então, depois desses eventos, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. E os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Idosos terão sonhos, jovens ganharão visões. Deixa eu te falar uma coisa. Eu creio na palavra de Deus que as duas coisas vão se cumprir. Eu creio que quando a Bíblia diz que nós, aqueles que creem em Jesus Cristo, receberão a vida eterna, eu creio e eu quero entrar nela. Eu creio também que diz que os ímpios serão condenados, eu acredito nisso. Do mesmo jeito que a Bíblia nos alerta sobre o fim dos tempos, que coisas terríveis virão sobre a humanidade, ela faz uma promessa aos jovens. E que promessa é essa que ele está dizendo aos jovens dos últimos dias? É que ele está dizendo uma referência aos jovens dele, aos jovens que andariam com ele. Esses jovens estariam envolvidos em todos os tipos de pecado? Não é isso que o texto diz. Que eles iam se tornar egoístas, avarentos? Não é isso que o texto diz. Que eles estariam espiritualmente mortos com 20 anos de idade? Também não é isso que o texto diz. O que o texto diz é que eles teriam visões. A Bíblia diz que os jovens nos últimos dias teriam visões. Isso nos mostra um mover sobrenatural sobre a vida dos jovens deles nos últimos dias. Deixa eu te dizer uma coisa, há uma promessa para a juventude de Deus sobre os últimos dias. Eles terão visões. Nos últimos dias, os jovens andariam com Deus. Eles seriam cheios do Espírito Santo. Eles seriam ousados. Eles seriam vencedores sobre o maligno. A promessa de Deus sobre os jovens dele nos últimos dias não é que eles viveriam sobre o jugo do pecado, sobre o jugo de Satanás. A promessa de Deus para os jovens dos últimos dias é que eles terão visões, eles vão andar com Deus, eles vão ser cheios do Espírito Santo, eles serão ousados. No país de Gales, um jovem de 26 anos chamado Evan Roberts começou um movimento de oração na segunda-feira. Um jovem de 26 anos começou uma oração com jovens. Pediu autorização ao pastor dele: pastor, posso iniciar um movimento de oração? Ele iniciou um movimento de oração na segunda-feira. Quando foi na sexta-feira, aquele movimento de oração já tinha impactado a cidade inteira e já tinha sido notícia de jornal. Um movimento que começou com os jovens, um movimento que começou com os jovens. Deus está dizendo aos jovens dele: ei, eu não te chamei para viver no pecado, eu não te chamei para viver na morte espiritual, eu estou chamando os jovens para viver uma geração de profetas,
Os jovens serão os profetas dos últimos dias. Os jovens profetizarão. Os jovens terão visões. Vai ser uma geração que vai ver o trono de Deus. Vamos orar? Pai, Deus, oramos a Ti, Deus. Deus, Tu não nos chamou para ficar preso em todo tipo de pecado, em todo tipo de falha. Tu não nos chamou, Pai, Senhor amado, para ficar de nhenhenhé nos cantos. Tu nos chamou, Pai, Tu não nos chamou para nada disso. Tu nos chamou para ver o Teu trono. Deus, a Tua palavra diz, Deus, eu creio na Tua palavra. Deus, se está escrito, está escrito. Escute, Satanás, esses jovens não te pertencem. Escute, reino das trevas. A Tua palavra, a palavra de Deus diz que nos últimos dias os jovens profetizarão. Os jovens terão visões. Deus, levanta essa geração de jovens como uma geração de profetas, como uma geração cheia dos dons, dos milagres, da unção, da graça, do trono. Deus, eu quero ver os adolescentes tendo visões. Eu quero ver os jovens curando, impondo as mãos e as pessoas sendo curadas. Deus, que a manifestação da Tua graça esteja sobre os nossos jovens. A Tua mão poderosa esteja sobre nós. Manifesta, Deus, a Tua glória entre nós, Pai. Manifesta, Deus.